Hoje é sexta-feira, um dia especial para se contar histórias que nem sempre podem ser explicadas à luz da ciência. Histórias incríveis, histórias que provocam arrepio, que provocam medo, histórias incríveis, extraordinárias, histórias sobrenaturais. História de hoje: o descrente. A história inexplicável de hoje teria acontecido no início do século XX, tendo como cenário a Vila dos Esqueletos, um bairro mal iluminado, de chão batido, periferia de Borda do Sertão, pequena cidade do interior mineiro. Como de costume, quando caía a noite, os jovens se reuniam na pracinha iluminada pela chama de gravetos amontoados que estalavam enquanto o fogo ardia. O contador de histórias sobrenaturais horripilantes era sempre o mesmo, o Tião do cemitério, um coveiro aposentado, miserável, maltrapilho, abandonado pela própria família que não aceitava a sua doença, o alcoolismo, um mal terrível que dia a dia o consumia. Tião do cemitério, com voz rouca e pausada, contava suas histórias, jurando de pés juntos que muitas delas realmente haviam acontecido e ele havia presenciado. Enquanto falava, ingeria a bebida que lhe ofereciam, não sem antes de dar um golinho ao santo. Depois fazia aquela cara assustadora e continuava a contação das suas vivências aterrorizantes. A história daquela noite era sobre as pessoas ruins que morriam e eram sepultadas a 7 palmos sem nenhuma distinção. Contava ele que tais corpos não eram consumidos como os demais. Contava que esses corpos ressecavam e que seus cabelos e unhas continuavam nascendo e crescendo, deixando-os com aspecto diabólico, assustador. Tião do cemitério contava suas histórias e sempre olhava para trás, talvez com medo de ser tomado de assalto por algumas almas penadas. Naquela sexta-feira, apenas Frederico, filho de um ricaço da cidade vizinha, que havia sido convidado para ouvir as histórias sobrenaturais de Tião do cemitério, mostrava-se descrente. Fazia piadinhas e dizia que tais histórias nada mais eram do que os frutos de uma mente perturbada, afetada pelo alcoolismo. Frederico ria muito e desafiava Tião do cemitério, seus colegas presentes ou qualquer alma penada do outro mundo a provar que aquilo tudo era verdade, pois defendia que as histórias do beberrão não passavam de alucinações, de bobagens inventadas, de histórias bobas, sem fundamento algum. Tião do cemitério se benzia e só recomendava: Ô meu filho,
Não duvide do desconhecido, rapaz. Ele pode te surpreender um dia. E foi naquela noite de sexta-feira que Frederico lançou um desafio. Um desafio que tinha como propósito desacreditar Tião do Cemitério, o contador de histórias sobrenaturais. O desafio se resumia no seguinte: Tião do Cemitério receberia o equivalente a R$300 em dinheiro de hoje para comprar mais de 2 dúzias de litros de pinga, se provasse que qualquer das histórias que gostava de contar tinha ou tinham algum fundo de verdade. Tião do Cemitério tirou o chapelão de couro, benzeu-se mais uma vez e disse: para dizer a verdade, eu não tenho como provar a veracidade das histórias que conto, não. Porque eu sinto muito medo de conduzi-lo até o lugar onde se encontram pelo menos 2 corpos iguais ao que descrevi. Mas se você é mesmo corajoso e destemido, eu digo onde encontrá-los. E daí você vai até lá então para tirar essa história limpa. Todos riram muito e incentivaram o jovem Frederico a aceitar o desafio, que a princípio suou frio, tremeu na base e até ficou meio pálido. Porém, diante de tantos incentivos, resolveu mostrar a sua imensa coragem. Tudo bem, disse Frederico. Eu topo a parada. Eu vou mostrar que isso não existe, não. Tião do Cemitério, ainda trêmulo, pegou um pedaço de pau e rabiscou o mapa no chão de terra batida. Você entra aqui, entra por aqui, pela porta dos fundos do cemitério, passa pela capela, sobe a rua lá do Cruzeiro, ele montou ilha de vela acesa, dobra à esquerda, aquela casinha lá no fundo, então aqui ó, é o ossário. Lá você vai encontrar o que procura. Foi o que disse Tião do Cemitério. Tá bom, disse o Frederico. Eu vou. Me espere aqui que eu volto para contar que nada tem lá que não sejam os restos mortais armazenados. E foi, com medo, tremendo, mas foi. Passou pelo portão do cemitério que rangeu ao ser aberto, como para lhe dizer: volte, deixe de ser besta, volte. Mas ele não deu bola ao aviso. Ali, naquele ponto, longe da fogueira, a escuridão era assustadora. Passou pelo Cruzeiro no exato momento em que o sino da pequena capela assinalou meia-noite. Talvez fosse mais um aviso. Um aviso desconsiderado por Frederico. Aquele cheiro de vela queimada inundava o ar. Frederico quase não conseguia respirar. Agora já estava próximo ao local indicado. Pelo seu rosto começou a escorrer um suor gelado. Encontrou o tal casebre. Um vento forte começou a bater a pequena porta do ossário. Ele entrou e foi apalpando aqui e acolá, até que tocou em algo assustador.
um corpo com pelos duros, longos. Frederico se desesperou. Saiu daquele lugar gritando por socorro, estava desesperado. E quando se aproximou do grupo que foi ao seu encontro, ele apenas repetia: "É verdade, é verdade, o demônio existe, toquei em seu corpo, foi uma experiência horrível." Pagou o valor combinado e ouviu apenas um conselho do peão do cemitério: "Ah, fique calmo, rapaz. Eu vou aceitar a sua doação, sim, mas você não teve nenhum encontro com o sobrenatural, não. Aquele corpo de pelos duros não era o corpo do demônio, não. Era apenas o Rex, o cachorro pastor alemão do guarda noturno, que costuma dormir lá naquela casinha." Ah, todos riram muito e estavam convencidos de que Frederico havia tocado apenas no Rex. Mas de repente, quando um raio cortou os céus e um trovão se fez ouvir a quilômetros, veio a chuva. E antes mesmo que o grupo se dispersasse, dois seres estranhos, extremamente como os descritos por peão do cemitério, passaram. Depois, voltando-se para o grupo emudecido, apenas disseram: "Em se tratando de morte, jamais duvidem da existência do além." Dito isso, com risadas estrondosas, desapareceram. Esta é a história que até hoje se conta na Vila dos Esqueletos, bairro da periferia de Borda do Sertão, cidadezinha de Minas Gerais, onde Frederico, até pouco antes de falecer aos 90 anos de idade, pregou a palavra de Deus e recomendou mais respeito ao Campo Santo e a memória dos que se foram para um outro plano.